Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Psicologia. Hoje discutiremos o surgimento da psicologia científica, como se constituiu esta psicologia no campo científico. Apresentarei a vocês os objetivos da aula de hoje e, em seguida, faremos uma breve retomada da aula anterior. Na aula de hoje, nós discutiremos a constituição da psicologia como campo científico. Apresentaremos também como que originou a psicologia científica e a subjetividade como objeto de estudo. Também faremos uma retomada da aula anterior. Na aula anterior, discutimos o mundo psicológico na Grécia Antiga. Discutimos também as ideias psicológicas no Império Romano e na Idade Média. Também discutimos o pensamento psicológico no Renascimento. E falamos um pouco sobre a psicologia no Brasil. Na aula anterior, discutimos o surgimento das ideias psicológicas, desde os pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão e Aristóteles. Quando discutimos também as ideias psicológicas na Idade Média, quando Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, baseando em Platão e Aristóteles, discutem essa questão entre corpo e alma. E em seguida discutimos também na Renascença, como surgiu as ideias psicológicas na Renascença. E aí a gente teve René Descartes, que contribuiu muito, separando de vez essa questão entre alma e corpo. E finalizamos na aula anterior um pouco com a psicologia no Brasil, como se constituiu esta psicologia nas universidades. E o que significa este símbolo? Vejam, pessoal, este símbolo nada mais é do que o pi. E este símbolo representa o símbolo da psicologia. De psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco. Usamos o termo psicologia no nosso cotidiano com vários sentidos. As pessoas, em geral, têm a sua psicologia. E aí, eu pergunto para vocês, qual é a psicologia de vocês? Vejam, se repararmos bem, no nosso dia a dia, a gente escuta as pessoas fazendo coisas, elaborando coisas dentro da psicologia sem saber que é a psicologia. Por exemplo, quando atravessamos uma rua, nós atravessamos uma rua imaginando a distância entre o carro que está chegando e a pessoa que está atravessando essa rua, por exemplo, entre o atravessar a rua e esse carro que está se aproximando. Essa distância, ela não é calculada, com fita, métrica, etc. e tal. A pessoa faz uma indução, então ela usa de uma psicologia para, ao atravessar a rua, numa distância em que ela não seja atropelada. Por exemplo, quando uma pessoa está cozinhando, andando de bicicleta, na escola, entrando em contato com uma outra pessoa, ela também está usando de psicologia. Nós fazemos isso o tempo todo. E aí eu pergunto para vocês, esta é a psicologia dos psicólogos? Essa psicologia é a psicologia dos psicólogos? O que vocês acham? Esta psicologia aqui, psicologia do senso comum. Vejamos. Senso comum, conhecimento da realidade. O que é senso comum? A gente vai começar a discutir a nossa disciplina a partir deste conhecimento. E aí eu digo a vocês, vejam, quando a gente discute um pouco essa questão do cotidiano, a gente tem o cotidiano, que é o domínio da vida. Na verdade, é a vida por excelência. E este cotidiano, ele nos dá a realidade.
E a ciência, ela baseia-se na realidade cotidiana e ao se basear, nós pensamos sobre ela. Afastamo-nos dela para refletir e conhecer além de suas aparências. Existe uma relação entre ciência e senso comum. E, na verdade, vocês vão me perguntar, o que é este senso comum? Senso comum é o conhecimento da realidade, é a vida por excelência. Então, nós fazemos coisas, vivenciamos situações e estas situações são levadas para o campo científico. Então, a ciência, ela se baseia muitas vezes, né, ou quase sempre, aonde? No conhecimento do senso comum. Então, o cientista, ele observa este conhecimento que está no senso comum, estabelece uma relação e, para analisar esta realidade, ele precisa afastar dela. Então, nesse caso, a ciência é um conhecimento que vai se basear aonde? Neste conhecimento, que é o conhecimento do senso comum. Veja, estamos discutindo conhecimento da realidade, que é este conhecimento do senso comum. Este conhecimento do senso comum, ele está relacionado com um conhecimento que a gente diz conhecimento intuitivo. Esse conhecimento intuitivo, ele é espontâneo e ele tem uma série de tentativas e erros. Ele vai do hábito à tradição. Às vezes, as pessoas vão a festas, por exemplo, e de repente, elas, por exemplo, ingerem uma quantidade a mais de vinho. E depois elas ficam se sentindo mal. O que acontece? As pessoas dizem assim, olha, se fosse você, eu fazia um chá de boldo, porque dá resultado, é um chá eficiente, aí a pessoa faz e de repente aquele mal-estar, aquela dor no fígado, passa, por exemplo. Este tipo de conhecimento é um conhecimento do senso comum. Por quê? Porque é um conhecimento onde ele não é sistematizado, não tem demonstrabilidade. É um conhecimento onde vem de uma tradição, vem de um hábito. As pessoas estão acostumadas com essas práticas. E são práticas que muitas vezes dão resultado mesmo. Então, este conhecimento onde as pessoas se utilizam são conhecimento de um senso comum, de uma realidade, um conhecimento totalmente espontâneo e intuitivo. E na tentativa de facilitar o dia a dia, que o senso comum produz as suas próprias teorias. Então vejam, que são simplificadas, pois ele mistura e recicla os vários conhecimentos, produzindo nossa visão de mundo. Então, olha, isso é uma coisa muito importante da gente estar pensando. Às vezes, nós falamos assim, olha, tal indivíduo realmente tem uma boa visão de mundo, ou seja, uma visão de mundo ampla. Por que será que nós nos referimos a tal pessoa deste modo? Porque aquela pessoa, ela tem um conhecimento que é amplo, mas esse conhecimento não é um conhecimento sistematizado, que possui demonstrabilidade ou relevância. É um conhecimento simplificado. Então, o senso comum é um conhecimento que produz as suas próprias teorias. E ao produzir estas teorias, ele vai simplificando, porque o objetivo do senso comum é facilitar o dia a dia. Então, este conhecimento é um conhecimento onde a maioria das pessoas que estão no mundo, vivenciando hoje as situações do dia a dia, vão se utilizar, vão se apoiar. E existe uma grande diferença quando a gente diz assim, olha, este rapaz é um rapaz complexado. Aquela menina é uma menina histérica. Ou seja, ela fica, por exemplo, neurótica. Veja, são termos. Complexado, histérica e neurótico
que não são termos que usamos no nosso dia a dia no sentido de produzir conhecimento. Estes são termos que foi herdado, né? Ou foram assim, como eu posso estar dizendo, ditos por uma psicologia que é totalmente científica. Áreas do conhecimento. Quando nos referimos à ciência, estamos nos referindo a um conhecimento que preocupa-se com fatos ou aspectos da realidade expressos por meio de uma linguagem. Vejam, pessoal, uma linguagem que não é qualquer linguagem, uma linguagem que é precisa e rigorosa. Suas conclusões devem ser passíveis de verificação e também isentas de emoção, para tornarem-se válidas para todos. O objeto específico, a linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, tudo isso se dá num processo cumulativo do conhecimento e também dentro de uma objetividade. Quando nos referimos à ciência, a um conhecimento que é de ordem, de natureza científica, nós estamos nos referindo a uma área de conhecimento que tem uma linguagem própria, rigorosa, uma linguagem que é uma linguagem específica. Quando falamos em ciência, nós não estamos falando em qualquer linguagem, em qualquer conhecimento. É um conhecimento que é realmente específico, que tem um objeto próprio específico, que tem uma linguagem própria. Então, vejam, um pesquisador que trabalha com conhecimento científico, ele não usa qualquer linguagem, né? Ele não vai falar, por exemplo, dentro de um conhecimento do senso comum, como, por exemplo, as pessoas que estão no cotidiano falam. Ele escreve, demonstra, explicita aquele conhecimento, porque é um conhecimento sistematizado, é um conhecimento que vem através de dados reais, concretos, né? De um estudo sistematizado. Então, este conhecimento é o conhecimento que a gente diz científico, que é aquele conhecimento herdado através dos fatos que são observáveis, desses fenômenos. E o que é ciência? Compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, já comentamos, que chamamos de objeto de estudo, expressa por meio de uma linguagem precisa e rigorosa, não é qualquer linguagem. E este conhecimento é um conhecimento obtido de maneira programada. Olha, quando eu me refiro a programada, eu estou me referindo a um conhecimento que é de maneira planejada, tá certo? Sistemático, ou um conhecimento de maneira sistemática e controlada. Quer dizer, não é qualquer conhecimento, é um conhecimento que tem que ser planejado, sistemático e também controlado. Por quê? Para originar uma validação. Ciência caracteriza-se como um processo. Então, quando eu estou construindo conhecimento científico, eu estou construindo um conhecimento que se caracteriza como um processo. E aí, veja, nós temos as áreas do conhecimento. A filosofia é uma área do conhecimento. Por quê? Porque ela se preocupa, né, em estudar a existência humana. Também nós temos a religião, que também é uma outra área do conhecimento que estuda a origem do homem, seus mistérios, os princípios morais. E a arte são alguns exemplos que eu estou dando para vocês. No caso da arte, preocupa-se em traduzir o conhecimento pela emoção, né? Pela sensibilidade. E aí eu pergunto a vocês, e a psicologia? Aonde que entra a psicologia nessa, por exemplo?
Podemos dizer que a psicologia é uma ciência? O que vocês acham? Vejam, a psicologia, ela estuda o homem. Então, o homem é estudado pela psicologia. Este homem, que é um homem, um ser histórico, ele é permanente, ele está em permanente mudança. A psicologia é realmente uma ciência? Veja, qual o objeto de estudo da psicologia? A psicologia estuda o homem, e este homem, que é um ser histórico, está em permanente mudança. A psicologia vai se preocupar com este ser humano, que é o homem. E aí, vejam, nesta preocupação, a psicologia é uma ciência humana, assim como a antropologia, a economia e a sociologia. Se nós estamos indagando que a psicologia é uma ciência, qual o objeto de estudo desta ciência, vamos dizer assim? Ele é muito diverso. Por quê? Vejam, pessoal, a psicologia é muito recente. Ela chegou no final do século XIX. E o pesquisador que trabalha com psicologia, muitas vezes ele acaba se confundindo com o objeto a ser pesquisado. A psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo, porque fenômenos psicológicos são diversos. Por exemplo, o comportamento é um fenômeno psicológico, o inconsciente, a personalidade e etc. Muitas vezes, quando o psicólogo está trabalhando com psicologia ou o pesquisador está fazendo pesquisas na área psicológica, ele acaba se confundindo muitas vezes. Por quê? Porque a psicologia estuda o homem. E o homem é estudado dentro deste caminhar histórico, dentro desta mudança permanente. Então, veja, muitas vezes ele tem que tomar este cuidado, porque se ele não toma esse cuidado, ele mesmo acaba se confundindo com esse objeto a ser pesquisado, porque ele estuda o próprio homem. Será que a psicologia é mesmo uma ciência? Por enquanto, usaremos ciências psicológicas, ok? Onde a matéria-prima é o homem em todas as suas expressões. É o homem corpo, é o homem pensamento, é o homem afeto, é o homem ação. E todos estes homens, vamos dizer assim, resultam na subjetividade. Nós estamos nos perguntando se a psicologia é mesmo uma ciência. Vejam, diante desta situação e de tudo que a gente discutiu até agora, nós vamos adotar ciências psicológicas, ok? Por quê? Porque a matéria-prima da psicologia é o homem. Este homem que é corpo, este homem que é pensamento, este homem que é afeto. Tudo isso resulta na subjetividade humana, tá certo? Que nós discutiremos no próximo bloco. Agora eu convido a vocês a participarem do nosso primeiro quiz. O que é psicologia do senso comum? Alternativa A é a psicologia do conhecimento real, ou seja, utilizada na realidade cotidiana. Alternativa B é aquela baseada em fatos comprovados, isto é, demonstráveis, utilizada no dia a dia. Alternativa C, utilizada pelos cientistas do comportamento. Alternativa D, psicologia baseada em fatos observáveis e comprovados pela comunidade acadêmica. Parabéns para você que assinalou a letra A. É isso mesmo. Conhecimento real. Conhecimento da realidade cotidiana.
Parabéns para você! A dica de leitura de hoje é o livro História da Psicologia no Brasil. Nesta obra, o objetivo é apresentar em linguagem muito agradável como a psicologia conquistou seu espaço próprio como área de conhecimento e campo de práticas no Brasil. Neste segundo bloco, discutiremos a subjetividade e como essa subjetividade tem relações com práticas do misticismo. O que é subjetividade? É uma síntese singular, individual, construída pelo nosso desenvolvimento e vivências da vida social e cultural. É a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. É o nosso modo de ser. Ela não é inata. Criando e transformando o mundo externo, o homem constrói e transforma a si próprio. Ela é moldada e também automoldável. Ao falarmos de subjetividade, estamos nos referindo a esta síntese singular que é individual de cada um. Cada um tem uma maneira de ser, cada um pensa de uma maneira diferente, cada um sente emoções diferentes, cada um ama diferente. Então veja, cada um tem um modo de ser diferente. E este modo de ser é singular, né? É único de cada um de nós. Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, traz um trecho importante para a gente refletir. O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. É um trecho muito interessante para a gente poder pensar. As pessoas não estão prontas. Quem disse que as pessoas estão terminadas, acabadas, né? As pessoas, elas estão em constante mudanças. Elas mudam a forma de pensar, a forma de amar, a forma de sentir emoções. E muitas vezes elas vão se mudando, né? E mudando o mundo, porque elas agem também no mundo, nesse mundo externo. Isso é muito legal. Por quê? Porque as pessoas não estão terminadas, prontas e acabadas. As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Mas por quê? Como? Porque a subjetividade não cessará de se modificar. As pessoas estão sempre se modificando, pois as experiências sempre trarão novos elementos para renová-la. Esta é uma contribuição muito importante para a psicologia, porque é através desta subjetividade, que é um elemento individual, uma síntese única do ser humano, é que a psicologia vai realizar os seus estudos. É em cima da subjetividade ou através da subjetividade que a psicologia se caracteriza como uma ciência. Uma psicologia que é realmente científica. A psicologia, como área da ciência, vem se desenvolvendo na história desde 1875, quando Wundt criou o primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia, em Leipzig, na Alemanha. Wundt, ao criar esse primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia, ele realmente dá uma cara para esta psicologia. Essa psicologia
se caracteriza como uma psicologia científica, não é mais qualquer psicologia. Ela não vai só se apoiar no conhecimento do senso comum. Ela se apoia agora em um conhecimento que é observável, um conhecimento que é mensurado, demonstrável. E este conhecimento, na verdade, é aquele conhecimento subjetivo. Ela vai estudar esses elementos da pessoa humana, esta síntese singular que é a subjetividade. A psicologia e o misticismo. A psicologia, ela tem uma história de fortalecimento através de alguns princípios e métodos. Vejam, alguns dos desconhecimentos da psicologia fizeram com que alguns psicólogos fossem buscar respostas em outros campos do saber humano, práticas não psicológicas. E aí, vejam, estas práticas que se caracterizam como tarô, astrologia, quiromancia, numerologia, que são todas um conjunto de práticas associadas ao fazer e ao saber psicológico. Essas não são práticas da psicologia. E por quê? Porque não são construídas no campo da ciência, a partir do método e dos princípios científicos. Estão em oposição aos princípios da psicologia, que vê não só o homem como um ser autônomo, que se desenvolve e se constitui a partir de sua relação com o mundo social e cultural, mas também o homem sem destino pronto, que constrói seu futuro ao agir sobre o mundo. As práticas místicas têm pressupostos opostos, pois nelas há concepção de destino, da existência de forças que não estão no campo do humano e do mundo material. Isso é um problema sério. Vejam, quando alguns profissionais se apoiam em práticas que não são práticas fundadas ou dadas através da ciência, a gente corre um grande risco, um risco muito sério de praticar misticismo. Então, algumas coisas, por exemplo, alguns conhecimentos do misticismo são associadas a algum saber psicológico. E aí as pessoas já não estão mais praticando ciência. Por quê? Porque elas estão diante de um conhecimento que é um conhecimento, vamos dizer assim, sobrenatural. Você não tem mais controle sobre aquele fenômeno. Você não tem mais controle sobre aquele fato. Isso é um problema sério. E como combater essas práticas, que não são práticas advindas da ciência? Esses saberes não são do campo da psicologia, mas podem se tornar seu objeto de estudo. O psicólogo que usa a prática mística como acompanhamento psicológico, ele está cometendo uma falta muito grave, né? E esta falta, ela é passível de punição. Por quem? Pelo Código de Ética dos Psicólogos. Um alerta: não se deve misturar a psicologia com práticas adivinhatórias ou mística, que estão baseadas em pressupostos diversos e opostos ao da psicologia. Mente é como paraquedas, melhor aberta. É preciso estar aberto para o novo, atento a novos conhecimentos, que, tendo sido estudados no âmbito da ciência, podem trazer novos saberes, ou seja, novas respostas para perguntas ainda não respondidas. Este é um fato importante que a gente está discutindo
e que, se você prestar atenção na nossa vida cotidiana, nós estamos rodeados destes profissionais, que são profissionais que não se atualizam, que não têm compromisso com a profissão, né? E acabam aí enganando pessoas, dando diagnósticos errados, dando diagnósticos fraudulentos, né? Por quê? Porque se apoiam num tipo de conhecimento do qual não é científico. Eu não estou dizendo que esse conhecimento não pode se tornar objeto de estudo da psicologia. Ele pode vir se tornar este objeto de estudo, mas esse conhecimento, que é um conhecimento, vamos dizer, sobrenatural, não faz parte da prática deste profissional, que é o psicólogo. Então aí cabe um alerta e cabe também a gente denunciar, né, esses profissionais que se apoiam nesse tipo de prática, que não é uma prática comum entre os profissionais da psicologia. Concluindo, a ciência, como uma das formas de saber do homem, tem seu campo de atuação com métodos e princípios próprios. Mas, como forma de saber, não está pronta e nunca estará. A ciência é, na verdade, um processo permanente de conhecimento do mundo. Um exercício de diálogo entre o pensamento humano e a realidade em todos os seus aspectos. Nesse sentido, tudo o que ocorre com o homem é motivo de interesse para a ciência, que deve aplicar seus princípios e métodos para construir respostas. A ciência não está acabada, os conhecimentos não estão acabados, eles estão ocorrendo o tempo todo. E cabe aos profissionais que trabalham com conhecimento científico sistematizar esse conhecimento que ocorre no dia a dia. São conhecimentos, são fenômenos que estão ocorrendo diariamente a todo momento. Então, o profissional de psicologia, ele trabalha com estes fenômenos que ocorrem no dia a dia. Então, ele observa este fenômeno, sistematiza esse fenômeno, demonstra este fenômeno de alguma forma e dá explicações. Explicações que são baseadas em dados concretos. Estão lá, baseado nos dados, ok? Eu convido a vocês a participarem agora do nosso segundo quiz. Em psicologia, o que se entende por subjetividade? Alternativa A é o que chamamos de existência humana, alma. Alternativa B é o conhecimento pela emoção e a sensibilidade. Alternativa C é uma síntese singular e individual, construída pelo nosso desenvolvimento, vivências da vida social e cultural. Alternativa D são práticas denominadas como tarô, astrologia, numerologia, associadas ao fazer e ao saber psicológico. Parabéns para você que assinalou a letra C. É isso mesmo. Subjetividade é uma síntese singular de cada ser humano. É a maneira de ser de cada um de nós. Parabéns para você. Neste terceiro e último bloco, discutiremos a psicologia científica, como se constituiu a psicologia no campo científico. A psicologia científica. O berço da psicologia científica acontece no final do século XIX, na Alemanha. Vejam, o pai da psicologia científica, nós já comentando, e eu vou relembrar, William Wundt, ok? Tem o seu status
obtido à medida que se liberta da filosofia. Lembra que a gente comentou, discutiu, que ela vem originando desde o pensamento grego? Enfim, aqui ela de verdade se liberta da filosofia. Um conhecimento produzido a partir da definição de seu objeto de estudo. O comportamento, a vida psíquica, a consciência e uma série de outros elementos. A psicologia científica, que é uma psicologia pautada em dados científicos, em fenômenos observados, veja, é uma psicologia que é uma psicologia pautada em dados e não é qualquer dado. Ela nasce na Alemanha quando Wundt cria o primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia. E aí, o que acontece? Ela rompe definitivamente suas raízes com a filosofia. E ao romper essas raízes com a filosofia, ela começa a produzir conhecimento. Um conhecimento pautado em um método, um conhecimento que dá resultados, e este conhecimento está permeando a nossa vida até hoje. A questão do comportamento, a questão do nosso consciente, né, da nossa consciência, a questão dos fenômenos psíquicos que todo ser humano acaba trazendo junto com eles. E esta psicologia científica, ela vai delimitar o seu campo de estudo. E como que ela faz isso? Ela vai formular métodos de estudo desse objeto de estudo. E além dela formular estes estudos, esse campo de estudo, ela também vai começar a produzir teorias. E nestas teorias surge um grande avanço nos Estados Unidos. Por quê? Porque as primeiras escolas em psicologia originaram inúmeras teorias que existem atualmente. Então, para iniciarmos essa discussão, vamos discutir primeiro o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. O funcionalismo, que é a primeira sistematização genuinamente americana, ela nasce lá com James. Vejam, esta escola funcionalista importa para James responder o que os homens fazem e por que o fazem. James elege a consciência como objeto de estudo e, ao buscar a compreensão de seu funcionamento, na medida que o homem a usa para adaptar-se ao meio. O funcionalismo é a primeira escola genuinamente americana e foi criada pelo James. James elege como objeto de estudo do funcionalismo a consciência, e é através desta consciência que ele tenta explicar a relação do homem com o seu meio. O estruturalismo preocupa-se com a consciência, também com a consciência. A escola estruturalista de Titchener estuda a consciência em seus aspectos estruturais, como estrutura do sistema nervoso, inaugurada por Wundt, mas foi Titchener que a diferenciou do funcionalismo. Método de observação, introspeccionismo, a partir de laboratório. O estruturalismo é uma escola que foi diferenciada pelo Titchener. Embora o funcionalismo também trabalhe com a consciência, mas foi Wundt que criou os experimentos em laboratório. E Titchener se apoia nos experimentos de Wundt e cria
a escola estruturalista, uma escola baseada nas estruturas do sistema nervoso. E esta escola adota como método de observação a introspecção, né? O introspeccionismo, que é um método utilizado a partir do laboratório. Quando eu me refiro à introspecção, eu estou me referindo a eventos internos, dentro, né? Introspecção, eu vou observar alguns fenômenos que ocorrem internamente. Internamente com quem? Com o ser humano, lógico. Se a psicologia estuda o homem, a introspecção é introduzir, né, neste homem ou analisar este homem internamente. E a última escola é o associacionismo. Preocupa-se com a aprendizagem, basicamente, a associação de ideias. O representante é o Edward Tordick. Preocupa-se com o ensino de conteúdos, ou seja, associar ideias. Quais ideias, professor? Da mais simples às mais complexas. Vejam, pessoal, esta escola, que é o associacionismo, é uma escola fundada por Tordick. E Tordick não estava preocupado com os eventos que ocorrem internamente no ser humano. Ele estava preocupado com a aprendizagem. Como é que este homem aprende os fenômenos que ocorrem em interação com ele? E estes fenômenos iam ocorrendo tanto com o homem e com os objetos com os quais ele ia entrando em interação. E Tordick dizia assim, que esta aprendizagem ocorria por associação de ideias. E quais ideias? As ideias das mais simples às mais complexas. Então vejam, na escola, por exemplo, eu vou dar o exemplo da escola. A escola trabalha um pouco com a associação de ideias. Por que a associação de ideias? E geralmente a escola ensina as coisas mais simples primeiro, depois ela vai complexificando. Então veja, também se utiliza na escola, não só na escola, como em outros setores da sociedade, o associacionismo. Então as pessoas aprendem coisas e ao aprender estas coisas, elas vão mostrando isso quando elas vão interagindo com o mundo, com o que está ao redor dela. E Tordick também vai formular a lei do efeito. Veja, que lei? Associar a situação semelhante. E Tordick diz assim, vejam, se o meu indivíduo, o meu sujeito está trabalhando com associação de ideias, ele está aprendendo coisas mais simples para depois ir complexificando, ele também pode generalizar, ou seja, levar para situações semelhantes o que ele aprendeu. E aí ele formula a lei do efeito. E esta lei, ela teve uma contribuição muito forte dentro da psicologia. Grande utilidade desta lei do efeito que Tordick formulou vai incidir aonde? Na psicologia comportamentalista. Esta lei do efeito, ela trouxe uma contribuição muito importante para a psicologia comportamentalista, porque é através desta lei do efeito que a psicologia comportamentalista vai buscar subsídios para se constituir no campo científico, ou seja, para constituir o seu objeto de estudo, que é o comportamento, ok? Essas três escolas, que é a escola funcionalista, a escola estruturalista e a escola associacionista, elas vão dar uma contribuição muito importante quando a gente discutir na próxima aula as grandes teorias psicológicas. Elas vão embasar todo o conhecimento psicológico dessas grandes teorias, ok?
Agora eu convido a vocês a participarem do nosso terceiro e último quiz. Quem foi o fundador da psicologia como área da ciência? Alternativa A, James. Alternativa B, Tordick. Alternativa C, Tishner. Alternativa D, Wundt. Parabéns para você que assinalou a letra D. É isso mesmo, o primeiro laboratório foi criado por Wundt. Uma questão discutida durante toda a nossa aula hoje. Parabéns para você. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma, de tirar as suas dúvidas. Na próxima aula discutiremos as grandes teorias psicológicas. A gente se encontra lá. Até a próxima!